Salve, salve, rapaziada! Pra quem não viu o primeiro vídeo, eu sou o Arthur Salazar do Posterizamos. Apareci naquele primeiro vídeo da gente comentando um pouquinho do começo da LDB, fazendo uma prévia mesmo da competição, onde a gente destacou 10 jogadores que podiam aparecer bastante na competição. E já com a primeira etapa finalizada, com as sedes do Paulistano e a sede dos Pinheiros, eu volto aqui pra falar pra vocês um pouquinho do que aconteceu, mas também pensando nesses destaques individuais. E isso porque hoje você vai conhecer os quintetos CBCs, o quinteto da primeira sede e da segunda sede dessa primeira etapa da LDB. Como eu disse, é importante separar que tiveram duas sedes, vários destaques, é muito difícil separar só apenas 5 nomes. A gente tá falando de 10 jogadores que se destacaram, basicamente ali uma lista bem especial, mas facilmente aqui eu poderia ficar passando horas falando e falando mais de 10, mais de 20, mais de 30 jogadores que impressionaram bastante. Para manter o vídeo rápido e não forçar tanto a paciência de vocês, vamos já começar direto e falar esses quintetos. Eu decidi começar pela sede do Paulistano, que foi a sede que iniciou os trabalhos da LDB nessa temporada, sede que tem 5 times invictos, e é natural que os 5 jogadores sejam dessas equipes que ainda se mantém com 100% de aproveitamento. O principal destaque do grupo A provavelmente deve ser o Matheus Eugênios, jogador do São Paulo, que é um dos que mais impressionou nessa primeira etapa, líder em pontos da LDB com outro jogador que vai estar no outro quinteto, além de ser o cara que mais chuta lance livre, o único que chuta 10 lance livres pelo menos por jogo, fica no top 5 em assistências, e mais que qualquer outra coisa, ele é o principal jogador de um time invicto, de um time que segue muito bem na competição. Tô falando do São Paulo, que teve o Eugênios como o cara que realmente mudava o patamar do time, garantiu as 5 vitórias pro tricolor e coloca o time numa situação favorável para poder disputar uma vaga lá pra frente. O Eugênio já teve passagem por Caxias, São José no NBB e tá mostrando que nessa LDB ele tem tudo pra se consolidar como um dos melhores jogadores da competição. Fazendo a dupla de armação com ele, a gente tem que seguir num cara que eu já tinha falado no primeiro vídeo. Como eu disse naquela ocasião, ele é um dos caras mais completos da LDB. Tô falando do Pedro Nunes do Corinthians, que segue sendo destaque. Em apenas 21 minutos de média, uma média baixa considerada ao que a gente tem no patamar desses jogadores que entram nos quintetos, o alarmador do Corinthians fica pelo menos em 25º em todas as principais categorias, exceto bolas roubadas ou tocos, além de ficar em 10º em eficiência por jogo. É natural que a gente coloque ele nessa posição. Estamos falando de um cara que, como eu disse, é muito completo e que segue se mostrando. E vale lembrar que ele só tá jogando um pouquinho mais de 20 minutos de média e mesmo assim consegue impressionar bastante. E puxando um pouco para as alas, a gente já tem que falar do Pedro Eduardo do São José, que talvez seja a grande equipe surpresa dessa primeira fase, que apesar de ter uma base muito forte, uma base muito consolidada, é um time um pouco mais novo e que segue invicto ao lado do São Paulo, o Corinthians, Franca e Paulistano, e que tem talvez o Pedro e o Fidelis ali como a dupla que lidera, mas eu decidi dar esse destaque pro Pedro, que é um cara que me impressionou bastante, extremamente ativo defensivamente, não tem tantos números impressionantes, mas o que ele faz dentro de quadra faz muita diferença pro time de São José, briga cada bola, pega muito rebote mesmo não sendo muito alto e mata uns arremessos de 3 ali muito importantes. Espero ver bastante dele nessa segunda etapa, vamos ver se ele consegue se consolidar nesse papel ali de um dos destaques da competição. Tô ansioso pra ver São José agora em agosto, nessa segunda etapa da LDB, e o Pedro é com certeza um dos motivos pra isso. Descendo ali pros alas pivôs, os caras grandes do time, não tem como ser diferente. Márcio de Franca é o cara que obviamente todo mundo esperava chegar e aparecer nessa lista, jogou a competição inteira chamando a responsabilidade pra Franca, time que perdeu Edu Marília no meio da competição e que não teve o Adiel. Dessa forma o Márcio foi crucial pra Franca seguir invicto, teve sustos do time paulista, mas o Márcio foi o cara que manteve a estabilidade, responsável por 19 pontos de média além de 10 rebotes, isso faz dele o terceiro na lista em pontos por jogo e quarto em rebotes, além de também ficar no top 5 em eficiência por jogo. De certa forma o Márcio é quase um destaque esperado, um jogador que a gente ouve falar faz bastante tempo, mas que cada dia impressiona mais. E pra finalizar nessa posição de pivô, um gigante do Paulistano, da forte equipe do Paulistano, líder do grupo A e talvez a melhor defesa da competição, que tem ali no seu garrafão o André Barbosa como um cara que faz essa diferença, um pivô mais novo, um pivô de 2002, mas muito alto, 2,12 metros de altura, além de muita habilidade, tem passagem na Espanha, voltou pro Brasil para jogar no Paulistano na última temporada e se consolidou muito rapidamente. Como eu disse, é um pivô muito alto, um pivô que sabe ser físico, mas que também tem muita técnica. Os números dele não são impressionantes, porque o Paulistano é um time que joga muito conjunto, isso porque a gente tá falando de uma equipe que roda muito seu elenco, mas que tem ali o André talvez como o primeiro destaque, o principal destaque na minha visão. E não dá pra deixar alguns caras de fora, falar algumas menções honrosas. A gente tem que falar do Léo Abreu de Franca, que soube aparecer em momentos cruciais para um time francano já desfalcado. Tem que falar do Malaquias do União Corinthians, um time que por pouco não fez ali algumas surpresas, que não ganhou contra os invictos, mas deu muito trabalho e o Malaquias é o cara por trás disso. Dá pra falar do Ale, pivô do Corinthians, que também vem muito bem. Como eu já disse, um pouco do Fidelis lá em São José, além do Brunão lá no Paulistano, que é um outro moleque de 2002 que tá impressionando bastante. Com o grupo A já estabelecido, a sede do Paulistano, a gente pode seguir
seguir agora pra falar um pouco desse segundo grupo, um grupo muito mais embolado, mas com Pinheiros lá em cima comandando o pelotão da frente. Vamos começar então falando dos armadores. Começando pelo armador do Cerrado, Robicinho, que tem passagem aqui na base paulista. Ele que apareceu bastante, supriu a saída, a falta do Daniel nesse time. Robicinho tá jogando demais, ele que é um dos caras que precisa dessa oportunidade porque não tem ainda passagem no NBB. Fica no top 5 em assistências e em rebotes, além de ter tido uma das melhores partidas da temporada, mas o Robicinho tá jogando demais e ao lado de outra menção honrosa já o Serjão, tá dando essa possibilidade do Cerrado sonhar com a vaga. Ao lado dele a gente tem que colocar o Emiliano, alarmador do time do Praia Clube de Uberlândia, que era um time pouco falado, um time que até eu mesmo tenho que confessar que não sabia muito se ia conseguir engrenar. E o Emiliano tem passagem importante na LDB pelo time de Minas, e jogando agora pro outro mineiro, o time do Praia Clube, ele vem muito bem, vem muito forte, é o líder de pontos ao lado de Gênios no outro grupo, e é o grande pontuador, a grande válvula de escape do time de Uberlândia, e conseguiu resultados importantes, e assim como o Cerrado tá naquela briga pela vaga, mas o Emiliano é definitivamente o cara importante desse time, o cara que pode ser diferente, e que garante ali umas cestas quando o time precisa. Indo pras alas e começando a falar sobre os destaques principais, talvez, da competição, são 3 jogadores que já jogaram juntos pela seleção brasileira, no caso pela seleção de base sub-21 que foi campeã sul-americana, e o primeiro deles é o Danilo Penteado do Bauru, que ficou meio esquecido nesses últimos tempos lá no São Paulo, mas que por esse time de Bauru na LDB ele é o principal jogador, líder em bolas de 3 convertidas na competição, além de ser o segundo que mais pega rebotes e o segundo em eficiência por jogo. O Danilo ele tá carregando e trazendo a responsabilidade, é um cara mais velho, um cara já mais rodado, e que foi muito importante pra vitória de Bauru, por exemplo, contra o Flamengo, além de outros tantos resultados pro time. O Danilo é muito bom jogador e tá mostrando isso demais nessa LDB, um cara completo que tem quase todas as coisas que precisam no ataque, mas que além de tudo ele tá trazendo uma vontade, uma dedicação e uma mentalidade pra esse time que não esperava ver. A expectativa é muito grande de ver ele continuando nesse alto nível, um dos caras que pode disputar MVP mais pra frente. E falando de MVP, pra mim o principal candidato pessoal, eu tenho que falar do Paulo Scheuer, que assim, praticamente não tem defeitos no jogo, é um ala pivô que chuta, que defende, que é atlético, que é móvel, que sabe driblar, que sabe passar bola, que faz tudo. E pelo Pinheiros ele encaixou muito bem. E o Paulo ele é completo, é um jogador que é impressionante, ele é o cara mais consistente desse time do Pinheiros, que apesar de ser um time estrelado, o Paulo talvez se destaca como o cara mais certeiro, um cara que se você precisa de uma cesta, você pode dar a bola pra ele que ele vai fazer isso. Ao lado do Dikembe, que também tem essa função muito forte. E já puxando pra falar do cara que foi 2 vezes MVP da LDB, o Dikembe voltou muito bem, o Dikembe quando ele tá nesse nível dele é quase imparável. E ao lado do Paulo e com o Davi Peluzini no comando, ele basicamente voltou a ser o Dikembe que a gente conhece, um cara que é muito inteligente, que é diferente, que tem todos os atributos de um pivô dominante no basquete nacional, e novamente nas conversas para MVP da LDB, é o líder em eficiência na competição, e como eu já disse, mesmo ele 2 vezes tendo sido coroado MVP da LDB, o Dikembe ele tá fazendo a sua melhor temporada na competição, é natural porque é a última oportunidade dele no campeonato, a partir do ano que vem ele não pode mais jogar LDB, estoura a idade e esse ano ele tá jogando demais. Como eu fiz no primeiro grupo, a gente tem que falar de alguns outros jogadores, o Serjão lá encerrado, que tá fazendo a dupla especial com o Robicinho, temos que falar do Gui Abreu, que é o melhor defensor da competição, o melhor defensor disparado, acho que do basquete sub-22 brasileiro, que lá no Pinheiros ele tem essa função estabelecida, mas que tá fazendo até mais do que isso. Outro jogador do Pinheiros que a gente tem que falar, Danilo Sena, também é outro campeão sul-americano, assim como o Gui Abreu, assim como o Danilo, assim como o Dikembe, assim como o Paulo Scheuer, e até com o Pedro Nunes na outra chave. O Danilo Sena voltou muito bem, pontuador eficiente demais, e que só não tá nessa lista por causa do Emiliano, que é o cara que é o líder de pontos da competição, mas o Danilo Sena é uma boa aposta pra alguém que poderia superar e se tornar o líder em pontos na LDB. Finalizando, a gente tem que falar um pouco de Rio Claro, o Arthur, o Anderson, caras que estão aparecendo que não são tão consolidados no cenário do basquete nacional e que estão aproveitando a LDB como ela tem que ser aproveitada. Finalizados os quintetos, eu queria ver a opinião de vocês, deixa aí embaixo nos comentários, lembra de deixar um like, seguir a gente lá no Posterizamos, seguir o NBB nas redes sociais e ficar de olho no LDB. Agora a gente tem uma pausa grande, mas pode ter certeza que esse assunto não vai morrer, que tem muita coisa ainda pra falar sobre a LDB.